O hospital de Park Lane para moribundos era uma torre de 60 andares de blocos cerâmicos de um amarelo desmaiado. No momento em que o selvagem descia do helicóptero, um comboio de carros fúnebres aéreos de cores alegres elevou-se zumbindo do terraço e seguiu sobre o parque para oeste, rumo ao crematório de Slough. Na porta do elevador, o porteiro-chefe deu-lhe as informações necessárias, e ele desceu à sala 81, uma sala para senilidade galopante, explicou o porteiro, no 17º andar. Era uma peça vasta, clara, graças ao sol e à pintura amarela, com 20 leitos, todos ocupados. Linda morria acompanhada e com todo o conforto moderno. O ar era constantemente animado por alegres melodias sintéticas. Ao pé de cada cama, diante do ocupante moribundo, havia um aparelho de televisão. Deixava-se funcionar a televisão como uma torneira aberta, da manhã à noite. A cada quarto de hora, o perfume dominante na sala era automaticamente mudado. Nós tentamos, explicou a enfermeira que tomara a seu cargo o selvagem desde a porta, criar aqui uma atmosfera inteiramente agradável. Algo assim entre um hotel de primeira categoria e um palácio de cinema sensível, se é que o senhor me compreende. Onde está ela? Perguntou o selvagem, sem prestar a menor atenção àquelas explicações corteses. A enfermeira sentiu-se ofendida. Como o senhor está com pressa? Há alguma esperança? Perguntou ele. Quer saber se há alguma esperança de ela não morrer? O selvagem fez 5 à cabeça. Não é claro que não há. Quando manda alguém para cá, não há nenhuma. Sobressaltada com a expressão de sofrimento do rosto pálido de John, interrompeu-se de repente. O que é que há? Perguntou. Não estava acostumado com manifestações dessa natureza nos visitantes. De qualquer modo, nunca havia muitos visitantes, nem razão para que os houvesse, em quantidade. O senhor não está se sentindo mal, não é? Ele sacudiu a cabeça. É minha mãe, respondeu em voz apenas perceptível. A enfermeira lançou-lhe um olhar horrorizado e em seguida desviou os olhos. Do pescoço às têmporas, seu rosto nada mais era que um rubor ardente. Conduza-me para junto dela, disse o selvagem, esforçando-se para falar em tom natural. Sempre ruborizada, ela conduziu-o através da sala. Fisionomias ainda jovens e sem rugas, pois a senilidade galopava tão depressa que não tinha tempo de envelhecer as faces. Somente o coração e o cérebro voltaram-se à passagem deles. Sua marcha foi acompanhada pelos olhares vagos e sem curiosidade da segunda infância. O selvagem sentiu um estremecimento ao vê-los. Linda estava deitada no último da longa fila de leitos, junto à parede. Amparada por travesseiros, olhava as semifinais do Campeonato Sul-Americano de Tênis em superfície de Riemann, que se desenrolavam em reprodução silenciosa e reduzida no vídeo do televisor colocado ao pé do seu leito. Os pequenos vultos corriam para cá e para lá no quadrado de vidro iluminado, como peixes no aquário. Habitantes silenciosos, mas agitados de um ou outro mundo. Linda contemplava o espetáculo, sorrindo vagamente, sem compreender. Seu rosto pálido e inchado tinha uma expressão de felicidade imbecil. A todo momento suas pálpebras fechavam-se e durante alguns segundos ela parecia dormitar. Depois, com um pequeno sobressalto, despertava novamente. Despertava para os jogos de aquário dos campeões de tênis, para a execução em supervox wurlizeriana de Beija-me, abraça-me com rudeza, para a baforada tépida de verbena soprada através da abertura existente acima de sua cabeça. Despertava para todas essas coisas, ou antes, para um sonho de que essas coisas, transformadas e embelezadas pelo soma que tinha no sangue, eram os elementos maravilhosos, e sorria novamente o seu sorriso irregular e descorado, de contentamento infantil. Bem, preciso deixá-lo, disse a enfermeira. Tenho meu grupo de crianças que está por chegar. E além disso, ao número 3, apontou para a outra extremidade da sala. Poderá ir-se a qualquer momento. Agora, mas fique à vontade. Afastou-se a passos rápidos. O selvagem sentou-se junto ao leito. Linda, murmurou, tomando-lhe a mão. Ao ouvir seu nome, ela virou a cabeça, seus olhos vagos tiveram um lampejo de reconhecimento. Apertou-lhe a mão, sorriu, moveu os lábios.
mas de súbito sua cabeça recaiu para diante. Tinha adormecido. Ele ficou ali olhando-a, procurando através daquelas feições destroçadas, procurando e reencontrando a fisionomia jovem e vivaz que se inclinara sobre sua infância e mau país, recordando. Fechou os olhos. Sua voz, seus gestos, todos os acontecimentos de sua vida em comum. No meu intrépido coco alado, voa a Bamburite. Como suas canções eram lindas e aqueles versos infantis, como eram magicamente estranhos, misteriosos. A, B, C, vitamina D. No fígado o óleo, o bacalhau no mar. Sentiu as lágrimas ardentes acumularem-se atrás das pálpebras, enquanto se lembrava das palavras e da voz de Linda a repeti-las. E mais tarde as lições de leitura. O bebê está no bobo, o gato está no mato, e as instruções elementares para trabalhadores betas do depósito de embriões, e os longos serões junto à lareira ou, durante o verão, no terraço da pequena casa, quando ela lhe contava histórias do outro lado, de fora da reserva, daquele maravilhoso outro lado, cuja lembrança, como a de um paraíso de bondade e de beleza, ele ainda conservava completa e intacta, não poluída pelo contato com a realidade daquela Londres real, daqueles civilizados autênticos. Um alarido súbito de vozes agudas obrigou-o a abrir os olhos e, depois de ter enxugado apressadamente as lágrimas e voltar-se, que parecia ser um fluxo contínuo de gêmeos idênticos de 8 anos, invadiu a sala. Vinha um gêmeo após o outro, um verdadeiro pesadelo. Seus rostos, ou antes, aquele rosto que se repetia, pois era um único para todos, alargava-se de nariz achatado, narinas enormes e olhos pálidos, esbugalhados. Seu uniforme era caque. Todos tinham a boca aberta. Entraram gritando e paorando. Em um momento, a sala parecia içada deles. Amontoavam-se entre as camas, trepavam nelas, arrastavam-se por baixo, olhavam para os aparelhos de televisão, faziam caretas para os pacientes. Linda causou-lhe espanto e algum alarme. Um grupo reuniu-se ao pé do leito, encarando-a com a curiosidade medrosa e estúpida dos animais que se defrontam subitamente com o desconhecido. — Ah, olhem, olhem! Falava em voz baixa e assustada. — Que é que ela tem? Por que será que ela está tão gorda? Nunca tinham visto um rosto como o de Linda. Nunca tinham visto um rosto que não fosse jovem e liso, nem um corpo que não fosse fino e aprumado. Todas aquelas sexagenárias moribundas tinham um aspecto de mocinhas. Aos 44 anos, Linda parecia, por contraste, um monstro de senilidade flácida e deformada. Não é que ela é horrível, tais os comentários murmurados. Olhe os dentes dela. De repente, de sob a cama, um gêmeo de rosto achatado surgiu entre a cabeça de John e a parede e pôs-se a olhar o rosto adormecido de Linda. — Escute, começou, mas sua frase terminou prematuramente num guincho. O selvagem segurara-o pela gola, suspendera-o por cima da cadeira e com uma sonora bofetada fizeram-o sair berrando. Seus gritos chamaram a atenção da enfermeira-chefe, que acudiu em socorro. — Que foi que o senhor lhe fez? Perguntou enfurecida. — Não admito que bata nas crianças. — Pois então afaste-as desta cama. A voz do selvagem tremia de indignação. — E afinal, que é que então que estão fazendo aqui esses fedelhos repugnantes? É uma vergonha. — Vergonha? Mas o que é que o senhor quer dizer com isso? — Estão sendo condicionados para a morte. E vou lhe dizer uma coisa. Continuou, advertindo, com truculência. Se o descubro outra vez perturbando o condicionamento deles, chamo os encarregadores e mando pô-lo na rua. O selvagem levantou-se e deu 2 passos para ela. Seus movimentos e a expressão de seu rosto eram tão ameaçadores que a enfermeira recuou aterrorizada. Com grande esforço ele se conteve e, sem dizer uma palavra, voltou e sentou-se novamente junto à cama. Tranquilizada, mas com uma dignidade um tanto estridente e incerta, a enfermeira insistiu. — Eu o avisei, portanto, tenha cuidado. Mesmo assim, ela afastou os gêmeos mais curiosos
e os fez entrar no brinquedo de zip-furão que uma de suas colegas organizara na outra extremidade da sala. Pode ir agora tomar sua xícara de solução de cafeína, minha cara, disse para a outra enfermeira. O exercício da autoridade restabeleceu sua confiança em si e fez-lhe bem. Vamos, crianças, chamou. Linda se agitara, inquieta. Abriram os olhos um instante, lançaram um olhar vago ao redor e, mais uma vez, adormecera. Sentado ao seu lado, o selvagem esforçou-se por retornar ao estado de espírito anterior. A, B, C. Vitamina D. Repetia a si mesmo, como se essas palavras fossem um sortilégio, capaz de chamar a vida um passado morto. Mas o sortilégio não produzia efeito. Obstinadamente, as belas recordações recusavam-se a aparecer. Houve apenas uma ressurreição detestável de ciúmes, fealdades e misérias. Popé, sujo do sangue que escorria de seu ombro cortado, e Linda horrendamente adormecida, enquanto as moscas zumbiam em roda do mescal derramado no chão ao lado da cama. Os garotos gritando aqueles nomes quando ela passava. Ah, não, não. Fechou os olhos e sacudiu a cabeça numa negação vigorosa dessas recordações. A, B, C, vitamina D. Procurou pensar nos momentos em que ele se aninhava no colo de Linda e que ela o envolvia nos seus braços e cantava sem cessar, embalando, para fazer dormir. A, B, C, vitamina D, vitamina D, vitamina D. A Supervox urletzeriana elevara-se num crescendo soluçante e subitamente a verbena foi substituída no aparelho de circulação de perfume por um patchouli intenso. Linda agitou-se, acordou, olhou com espanto alguns momentos os semifinalistas, depois, erguendo o rosto, aspirou uma ou duas vezes o ar de perfume renovado e sorriu de repente. Um sorriso de êxtase infantil. Popé, murmurou. Fechou os olhos. Ah, como gosto disso, como gosto. Suspirou e deixou-se cair novamente sobre os travesseiros. Mas, Linda, implorou o selvagem, você não me conhece? Ele esforçara-se tanto, fizera tudo o que lhe era possível. Por que não lhe permitia ela esquecer? Apertou quase violentamente a mão flácida, como se quisesse obrigá-la a deixar aquele sonho de prazeres inóveis, aquelas recordações vis, detestáveis, para voltar ao presente, à realidade. Presente assustador e realidade espantosa, mas sublimes, carregados de significação desesperadoramente importantes, justamente por causa da iminência daquilo que os tornava tão aterradores. Você não me reconhece, Linda? Recebeu resposta uma ligeira pressão da mão. As lágrimas vieram-lhe aos olhos. Inclinou-se sobre ela e beijou-a. Ela moveu os lábios. Popé, murmurou de novo, e ele teve a sensação de que lhe atiravam ao rosto um balde de imundícies. A cólera ferveu subitamente nele. Contrariada pela segunda vez a paixão de sua dor, achou outra válvula, transformou em paixão de atormentada raiva. Mas eu sou John! Gritou. Eu sou John! E na sua dor enfurecida, agarrou-o pelos ombros e sacudiu. Os olhos de Linda abriram-se com um adejar de pálpebras. Ela viu, reconheceu. John! Mas se situou o rosto real, as mãos reais, violentas, no mundo imaginário, entre os equivalentes interiores e pessoais do patchouli, do super Urtlitzer, entre as recordações transfiguradas e as sensações estranhamente transpostas que constituem o universo de seu sonho. Ela o reconhecia como John, seu filho, mas imaginava-o como um intruso naquele mau país paradisíaco onde passava sua fuga de soma com Popé. Ele estava zangado porque ela amava Popé, sacudia porque Popé estava ali na sua cama, como se houvesse algum mal nisso, como se todas as pessoas civilizadas não fizessem o mesmo. Cada um pertence a... A voz de Linda esvaiu-se subitamente.
até não ser mais que um crocitar ofegante, quase inaudível. Sua boca abriu-se, ela fez um esforço desesperado para encher os pulmões de ar, mas era como se não soubesse mais respirar. Tentou chamar, mas não emitiu som algum, somente o terror dos olhos arregalados revelava o que ela estava sofrendo. Levou as mãos à garganta, depois agitou-as como se tentasse agarrar avidamente o ar que não podia mais respirar, o ar que ela cessara de existir. O selvagem estava de pé, inclinado sobre ela. O que é, linda? O que é? Sua voz implorava, dir-se-ia que ele lhe suplicava que o tranquilizasse. O olhar que ela lhe dirigiu estava carregado de terror indizível, de terror, e pareceu-lhe de censura. Linda tentou soerguer-se, mas recaiu sobre os travesseiros. Tinha o rosto horrivelmente contorcido, os lábios azuis. O selvagem virou-se e correu para a outra extremidade da sala. Depressa! Depressa! Gritou. Depressa! De pé no meio de uma roda de gêmeos que brincavam de zip, furão, a enfermeira-chefe voltou-se. A surpresa do primeiro instante foi quase imediatamente substituída por um gesto de reprovação. Não grite. Lembre-se das crianças, disse, franzindo as sobrancelhas. Poderia descondicioná-las. Mas o que está fazendo? Ele rompera a roda. Tenha cuidado. Um dos meninos berrava. Depressa, depressa. Ele pegou a enfermeira pela manga e levou-a de arrasto. Depressa. Aconteceu alguma coisa. Eu a matei. Quando chegaram junto a Linda, ela estava morta. Selvagem permaneceu um momento de pé, mudo, depois caiu de joelhos junto à cama e, cobrindo o rosto com as mãos, soluçou perdidamente. A enfermeira estava sem saber o que fazer, olhando ora a figura ajoelhada ao pé da cama. Que exibição escandalosa! Ah, pobres crianças! Os gêmeos que tinham interrompido o brinquedo de zip-furão e do outro extremo da sala olhavam embasbacados, com os olhos esbugalhados e as narinas abertas, a cena chocante que se desenrolava junto ao leito 20. Deveria falar-lhe, procurar despertar nele o senso de decoro, lembrar-lhe onde se achava, o prejuízo fatal que poderia causar àqueles pobres inocentes, destruindo assim todo o saudável condicionamento deles para a morte, com aquele repugnante alarido, como se a morte fosse uma coisa horrível, como se alguém tivesse tanta importância. Isso poderia dar-lhe as ideias mais desastrosas sobre o assunto, desorientá-los e fazê-los reagir de modo inteiramente errado, completamente antissocial. Deu um passo à frente e tocou-lhe no ombro. Não pode comportar-se mais conveniente, disse voz baixa e irritada. Mas virando a cabeça viu uma meia dúzia de gêmeos que já estavam de pé, atravessavam a sala. A roda se desintegrava. Mais um instante e... Não, o risco era demasiadamente grande. O grupo inteiro poderia ficar retardado 6 ou 7 meses no seu condicionamento. Ela voltou correndo para os seus pupilos em perigo. Vamos, quem é que quer uma bomba de chocolate? Perguntou em voz forte e alegre. Eu! Berrou em coro todo o grupo Bukhanovsky. O leito 20 estava completamente esquecido. Ah, Deus, Deus, Deus! Repetia consigo mesmo o selvagem. No caos de dor e de remorso que lhe enchia o espírito, era a sua única palavra articulada. Deus. Sussurrou audivelmente. Deus. O que é que ele está dizendo? Perguntou uma voz muito próxima, distinta e penetrante através do chilrear do Super Wurterlitz. O selvagem teve um sobressalto violento. Descobrindo o rosto, olhou ao redor. 5 gêmeos vestidos de caque, cada um segurando na mão direita a ponta de uma bomba de chocolate. Os rostos idênticos, diversamente lamuzados, estavam ali a fitá-lo de olhos esbugalhados. Cruzaram seus olhares com o dele e arreganharam os dentes ao mesmo tempo. Um deles apontou com um doce. Ela está morta? Perguntou. O selvagem encarou um momento em silêncio, depois em silêncio. Levantou-se em silêncio e dirigiu-se lentamente para a porta. Ela está morta? Repetiu o gêmeo, curioso, trotando ao seu lado. O selvagem baixou os olhos para ele e, sempre mudo, empurrou-o. O gêmeo caiu no chão e pôs-se logo a berrar. O selvagem nem sequer se virou.